Boa tarde, pessoal. Bem, hoje nós vamos falar sobre tecido epitelial. Esse será o tema da nossa aula de hoje. Dando início ao conteúdo da segunda verificação. Então, na aula passada, nós estudamos o último conteúdo da primeira verificação, que foi ciclo de divisão celular, mitose e meiose. E agora a gente vai entrar na parte de histologia, começando por tecido epitelial, certo? O tecido epitelial, gente, é um dos 4 tecidos que compõem o nosso organismo. E os tecidos, eles são estudados por uma parte da biologia denominada de histologia. Isto significa tecido e logia significa vem de estudo. Logo, a histologia significa o quê, gente? O estudo dos tecidos, né? Etimologicamente, histologia significa o estudo dos tecidos. Então, 4 tecidos compõem o nosso organismo. São eles o tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e o nervoso. Qual é a função básica do tecido epitelial? O tecido epitelial é responsável por revestir, tanto externamente quanto internamente, o nosso organismo. Como exemplo de revestimento externo, nós temos a porção mais externa da pele, que é a epiderme. E como exemplo de revestimento interno, nós temos as mucosas, como, por exemplo, o revestimento do trato gastrointestinal, do trato respiratório, do trato excretor, né? O tecido conjuntivo é o tecido responsável por proporcionar sustentação e preenchimento para o nosso organismo, ou seja, ele sustenta e ele preenche o espaço entre os outros tecidos. Já o tecido muscular é o tecido responsável por contração muscular, né? Ou seja, o tecido muscular é formado pelas células musculares, e é nas células musculares que ocorre a contração a nível molecular, lá nos sarcômeros. Isso a gente viu em aulas anteriores, lá em citoesqueleto, quando falamos de filamento de actina em interação com a miosina. E o tecido nervoso, a função básica dele é que ele é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos, ou seja, ele é formado por células nervosas e realiza a integração de todos os outros sistemas. Como conceito, o que seria o tecido epitelial? Qualquer tecido, gente, conceitualmente, diz respeito a um aglomerado, né? Um conjunto de células. Conjunto de células que irão realizar funções para um fim maior e igual. E o tecido epitelial, ele conceitualmente corresponde a um aglomerado de células que reveste superfícies externas, como por exemplo a pele, que nós falamos, a epiderme, que é a camada mais externa da pele, e as cavidades internas do nosso organismo, ou seja, as superfícies internas do corpo, como por exemplo as mucosas gastrointestinais, que corresponde ao sistema digestório, o sistema excretor e o sistema também respiratório. Então, é o tecido epitelial que vai revestir internamente esse sistema. O tecido epitelial pode ser dividido em epitélio de revestimento e epitélio glandular, sendo que o epitélio de revestimento é subdividido em simples, estratificado e pseudoestratificado. Isso aqui é uma classificação em relação ao número de camadas que compõem esse determinado epitélio. E o epitélio glandular é dividido em glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. O epitélio glandular é formado por células especializadas em síntese, armazenamento e secreção de substâncias e compõe as glândulas. As glândulas exócrinas vão sintetizar, armazenar e liberar substâncias fora de algo, fora da onde? Fora da corrente sanguínea. Enquanto
que as glândulas endócrinas vão liberar os seus produtos de secreção no interior da corrente sanguínea. Voltando aqui ao epitélio de revestimento, o epitélio de revestimento simples é aquele epitélio formado por uma única camada de células. O estratificado é o epitélio formado por duas ou mais camadas de células. Então, uma camada de células, tecido epitelial simples. Duas ou mais, estratificado. E o pseudoestratificado, esse prefixo pseudo, ele vem de falso. Logo, é o falso estratificado. Ele nada mais é que um tecido simples, ou seja, formado por uma única camada. Porém, o que ele tem de diferente? Os núcleos dentro dessas células, eles não estão alinhados, tá? Numa mesma direção. Os núcleos, eles estão organizados em várias alturas naquela célula. Porém, todas as células do tecido vão tocar a uma estrutura chamada de lâmina basal. Tá? Todas as células tocam na lâmina basal e os núcleos que vão estar em alturas diferentes. Então, recapitulando, epitélio simples, uma única camada, estratificado, duas ou mais camadas, pseudoestratificado é o falso estratificado. Na verdade, é um epitélio simples, com os núcleos em várias alturas, dando a falsa impressão, quando a gente olha numa lâmina histológica, há a falsa impressão de ser mais de uma camada, dele ser estratificado, mas na verdade ele é um epitélio simples. Por isso ele recebeu essa classificação especial de pseudo-estratificado. O epitélio simples, ou seja, o epitélio de revestimento simples, ele é subdividido em pavimentoso, cúbico e prismático. O pavimentoso, ele é formado, essas células presentes nessa única camada apresentam o formato achatado, por isso chamado de pavimentoso, fazendo uma analogia com o pavimento asfáltico, né, das ruas. O epitélio simples cúbico, as células já apresentam o formato cúbico, tá? E o prismático, as células nesse epitélio vão apresentar o formato alongado, cilíndrico, ou seja, formato alongado. O estratificado também é subdividido em pavimentoso, cúbico, prismático e de transição. E essa classificação em relação, mais uma vez, ao formato das células é similar ao que a gente viu para o simples. Pavimentoso, as células, elas vão apresentar o formato achatado. Mas já que é estratificado, gente, vale ressaltar que esse tecido ele apresenta mais de uma camada. Então, para que camada eu vou olhar, para onde eu vou olhar, para classificar em relação ao formato dessas células? Eu vou olhar para a última camada, ou seja, para a camada superficial. Digamos que eu tenho um tecido com duas camadas. Tenho a primeira, voltada para a lâmina basal, tenho a segunda. Então, eu vou classificar olhando para a segunda camada. Se essa segunda camada mais superficial tiver o formato, as células com formato achatado, eu vou classificá-lo como epitélio de revestimento estratificado pavimentoso. Se a última camada de células tiver o formato de cubo, eu vou classificá-lo como estratificado cúbico. Se a última camada de células tiver o formato alongado, também chamado de prismático ou colunar, eu vou chamá-lo de epitélio estratificado prismático. E o de transição, as células da última camada não têm um formato definido. Ou seja, essas células têm um formato globoso, que é como se fosse um formato de transição entre o pavimentoso e o cúbico. Tá? Então, na transição, a última camada de células apresenta o formato globoso. Então, esse slide aqui, ele resume basicamente o que a gente vai ver de tecido epitelial no que diz respeito ao de revestimento. Tá? Então, se vocês entenderam bem essa parte aqui da classificação em relação ao número de camadas e em relação ao formato das células que compõem esse epitélio, a gente vai conseguir dar uma sequência boa para a aula.
Quanto à origem, ou seja, quanto à histogênese do tecido epitelial, como é que esses epitélios se formam? De onde eles vêm? Quem dá origem a eles? Esse epitélio ele tem origem nas 3 camadas germinativas embrionárias: ectoderma, mesoderma e endoderma. Ou seja, as 3 camadas embrionárias vão dar origem a tipos diferentes de epitélio. O ectoderma dará origem à epiderme e ao epitélio da córnea. O mesoderma já vai dar origem aos endotélios e mesotélios. Os endotélios são epitélios que revestem internamente os vasos sanguíneos. E os mesotélios vão revestir externamente grandes cavidades do corpo. E o endoderma vai dar origem ao epitélio gastrointestinal, ou seja, revestir todo o trato digestório. Vai dar origem ainda ao epitélio da bexiga, ou seja, revestir o trato excretor, o sistema excretor. E também o epitélio traqueal, de brônquios e pulmão, ou seja, órgãos que compõem o sistema respiratório, ou seja, vai revestir internamente esses sistemas. Com relação à função desse epitelial, ele tem como função revestir superfícies, ou seja, ele atua no revestimento de superfícies. Aqui um exemplo, a pele, mas quando falamos de pele, estamos falando da porção mais externa que reveste a pele, que é a epiderme. Que tipo de tecido epitelial é esse que reveste a superfície externa? No caso do exemplo aqui da epiderme, é o tecido epitelial de revestimento. Já o nome já diz aqui revestimento. Só lembrando que o tecido epitelial é dividido, né, em epitélio de revestimento e epitélio glandular. O tecido epitelial está envolvido também com o processo de absorção de moléculas. Por quê? Porque o intestino ele é revestido por um epitélio rico em estruturas chamadas de microvilosidades. Essas microvilosidades, elas são formadas por polimerização dos filamentos de actina, que nós vimos na aula de citoesqueleto, e as microvilosidades são importantes para a absorção, para melhorar, massificar a absorção de nutrientes lá no intestino delgado. Logo, o tecido epitelial também atua no processo de absorção de moléculas, de nutrientes. O tecido epitelial está envolvido com secreção, porque uma vez que o tecido epitelial é dividido em revestimento e glandular, o tecido epitelial também está associado com secreção. Outra função é percepção de estímulos, uma vez que determinados epitélios, tecidos epiteliais, têm uma habilidade neuroepitelial, ou seja, ele tem uma habilidade na percepção de determinados, como eu posso dizer para vocês em relação aqui ao neuroepitélio olfatório, na percepção de estímulos. Quem são os estímulos em relação ao neuroepitélio olfatório? As moléculas odoríferas, fazendo com que a gente consiga diferenciar diferentes odores, né? Vou conseguir diferenciar um odor agradável de um odor desagradável por meio de receptores que estão presentes no neuroepitélio olfatório. Um outro exemplo são os neuroepitélios gustativos, que vão proporcionar com que a gente consiga diferenciar os diferentes sabores. Sabor amargo, do sabor doce, do sabor azedo, e por aí vai. Quanto às características gerais, quais são as características do tecido epitelial? Eles são formados por células com formato poliédrico, isso quer dizer que essas células apresentam várias faces, justapostas, o que quer dizer justapostas? É porque as células estão intimamente ligadas umas às outras por meio de estruturas de junção intercelular. Logo, como elas estão bem juntas, elas vão apresentar pouco material entre elas. Ou seja, o tecido epitelial ele é caracterizado por pouquíssimo material extracelular, certo? Ou
pouquíssimo espaço intercelular. Se tem pouco espaço entre as células, logo eu vou ter pouco material entre elas, tá? Então, ele é caracterizado por uma pequena quantidade, pouquíssima quantidade de material extracelular ou material intercelular. O núcleo pode ser esférico, alongado ou elíptico, ou seja, a célula vai acompanhar o formato do núcleo. Se uma célula tem um formato achatado, tem um núcleo achatado, ela vai apresentar o formato achatado. Se uma célula apresenta o núcleo esférico, ela vai apresentar o formato cúbico. Se uma célula apresenta o formato alongado, ela vai apresentar o formato cilíndrico. Quanto à organização, né, uma outra característica é a organização em camadas. Tecidos com uma única camada, a gente chama de simples. Com duas ou mais camadas, a gente chama de estratificado. Tecido epitelial não é vascularizado. Logo, se ele não é vascularizado, como essas células vão receber nutrientes, uma vez que os nutrientes eles são levados para as células por meio da corrente sanguínea? E já que ela não tem vasos, como é que ela vai se nutrir? A nutrição vai se dar por meio de vasos sanguíneos que passam ali adjacente ao tecido conjuntivo próximo a essas células. E por meio de difusão desses nutrientes que passam nesses vasos sanguíneos, eles vão chegar à porção basal dessas células, levando nutrientes para todas as camadas celulares que compõem esse epitélio. Como nós falamos anteriormente, o tecido epitelial é caracterizado por células justapostas, ou seja, as células estão unidas umas às outras por meio de junções celulares. Logo, essas células epiteliais apresentam uma intensa adesão mútua entre elas, sendo que a coesão, ou seja, a ligação entre elas, vai variar de acordo com o tipo de epitélio. Tem epitélios que apresentam uma coesão mais firme e outros que vão apresentar uma coesão um pouquinho mais frouxa, digamos assim. Mas ambas estão intimamente ligadas por estrutura de junção celular. Então, os epitélios que estão sujeitos a fortes processos de tração e pressão, como, por exemplo, a pele, né? Quando a gente engorda muito, o que acontece? Ocorre uma distensão no nosso tecido epitelial, né? Na pele. Porque essa pele, né? Essa epiderme, as células não se separam, não se rompem, porque existem estruturas de junção celular ligando uma célula à outra. E essa adesão entre células é em parte devida à coesão, ou seja, a ação coesiva, quer dizer, a ação de ligação, de membros de uma família de glicoproteínas chamadas de caderinas. Existem 3 tipos de junções celulares. Uma delas são as junções de adesão, a outra, junções impermeáveis, e, por fim, as junções comunicantes ou junções do tipo gap. Isso daí é só relembrando, só fazendo revisão, porque nós já vimos isso em aulas anteriores. As junções de adesão são classificadas em zônula de adesão, desmossomo ou mácula de adesão e M-desmossomos. Aqui nós temos uma figura esquemática mostrando a zônula de adesão, tá? Uma estrutura chamada de zônula de adesão, que são estruturas de junção entre células. Então, eu tenho aqui 3 células, né? E aqui mostrando no quadradinho em vermelho uma estrutura de junção celular, junção entre células, chamada de zônula de adesão. E ela é formada por 2 placas eletrodensas, cada uma voltada para o citosol das células em interação. Essas placas estão ligadas por meio de proteínas transmembranas, né, proteínas coesivas, aqui chamadas de caderinas. E aqui esses feixes em verde são filamentos de actina, certo? Outra estrutura de junção intercelular é o desmossomo. Qual é a estrutura molecular aqui do desmossomo? A organização molecular dele. Ele é formado por 2 placas citoplasmáticas, cada uma voltada para o citosol das células em interação.
Aqui corresponde a uma célula, aqui corresponde à membrana da outra célula. Essas placas estão ligadas por meio de proteínas, denominadas também de caderinas, e, por fim, por meio de inserção de filamentos intermediários de queratina. Então, comparando a zônula de adesão e o desmossomo é uma estrutura de junção mais firme, que proporciona uma coesão mais forte do que a zônula de adesão. Uma outra estrutura de junção celular, mas na verdade aqui é a junção entre a célula e a sua matriz extracelular, ou seja, a célula e o substrato. Enquanto que a zônula de adesão e o desmossomo, eles unem células entre si, o M-desmossomo vai unir a célula ao seu substrato. O M-desmossomo é como se fosse, a grosso modo, a metade de um desmossomo. M de metade, desmossomo de desmossomo. O desmossomo é formado por duas placas citoplasmáticas. O M-desmossomo é formado por apenas uma placa citoplasmática. O desmossomo, ele é conectado a outra placa citoplasmática da outra célula por meio de proteínas denominadas caderinas. O M-desmossomo vai se ligar a moléculas da matriz extracelular por meio de proteínas transmembranas chamadas de integrinas, certo? Então, as integrinas vão ligar a placa citoplasmática do M-desmossomo a estruturas aqui da lâmina basal, presente no meio extracelular, como, por exemplo, a laminina e o colágeno tipo 4, que são componentes da lâmina basal. Nós vamos falar mais à frente sobre ela. Um outro tipo de junção celular são as junções impermeáveis. Impermeáveis, como o próprio nome já diz, são junções que vão bloquear o fluxo de moléculas de um espaço a outro espaço. Dentro das estruturas de junção impermeável, nós temos aqui como representante as zônulas de oclusão. Então, a função básica dessa zônula de oclusão é bloquear o fluxo de moléculas pelo espaço intercelular. Como é que as junções impermeáveis são formadas? Elas são formadas pela fusão de monocamadas externas de membranas citoplasmáticas que estão ali em contato, em adesão. Então, a fusão de pontos das monocamadas externas das membranas dessas células ao longo desse pareamento aqui, da união entre elas, forma as estruturas chamadas de zônula de oclusão, que é uma junção impermeável. Onde a gente encontra uma grande quantidade de zônulas de oclusão? No revestimento interno da bexiga, tá? Uma vez que a bexiga ela é responsável por armazenar a urina, né? Os excretas nitrogenados, que são substâncias tóxicas para o nosso organismo. Logo, essa substância não pode cair na corrente sanguínea. Quem vai evitar que a urina caia na corrente sanguínea? A coesão entre essas células, que é basicamente fortificada, digamos assim, né? Fortalecida pelas zônulas de oclusão. Outro tipo de junção é a junção de comunicação. Na junção de comunicação, como o próprio nome já diz, eu vou apresentar estruturas que vão comunicar uma célula, o ambiente de uma célula, com o ambiente da outra. Como, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a célula 1 e a célula 2. Essas células estão conectadas, o citosol de uma está sendo conectado com o citosol da outra, por meio de proteínas, né, poros aquosos aqui, chamados de conexos. Então, conexo aqui, o poro aquoso de uma das células está sendo conectado aqui com o poro da outra célula, formando um único poro que vai permitir fluxo de moléculas de uma célula para outra. Então, vai haver transporte de substâncias
moléculas mensageiros intracelulares, e principalmente moléculas carregadas, ou seja, íons, que vão transitar entre uma célula a outra célula. Por isso eu chamo de junção de comunicação, porque eu estou comunicando o citosol de uma célula com o citosol da outra célula, por meio de conexons. Então, vários aqui conexos presentes em determinadas regiões dessa interação vão formar o que a gente chama de junção comunicante ou junção do tipo gap. O tecido epitelial, a porção apical de algumas células de tecidos epiteliais, podem apresentar o que a gente chama de especializações de membrana, ou seja, prolongamentos na porção apical dessas células, como, por exemplo, microvilosidades, cílios e flagelos e estereocílios. Então, o que são microvilosidades? São prolongamentos citoplasmáticos de tamanhos regulares semelhantes a dedos, como a gente pode observar aqui, ó, microvilosidades, prolongamentos, formados pela polimerização de filamentos de actina. E essas microvilosidades estão presentes em grandes quantidades lá no intestino delgado, proporcionando a absorção de nutrientes. Outros tipos de prolongamentos são os cílios e flagelos, que já são prolongamentos formados por polimerização da proteína tubulina lá no processo de formação de microtúbulos. E eles têm, dentre outras funções, função de locomoção, tá? Mas no caso aqui dos cílios traqueais, ele tem a função aqui de se ligar a impurezas, evitando que essas impurezas elas passem para as regiões aéreas inferiores, tá? Ou seja, protegendo as nossas vias aéreas de contato com determinados micro-organismos e impurezas. E os estereocílios também são prolongamentos da porção apical das células que estão presentes na espécie humana, lá na região do epidídimo do testículo, ou seja, que compõe o aparelho reprodutor masculino. E são responsáveis, vão atuar, dentre outras funções, no amadurecimento dos espermatozoides. Quanto à classificação, o tecido epitelial ele pode ser classificado quanto ao número de camadas e quanto à morfologia da célula. Isso a gente já viu anteriormente. Quanto ao número de camadas, ele é dividido em simples, classificado em simples, estratificado e pseudoestratificado. Simples, uma camada, estratificado, duas ou mais, pseudoestratificado, uma única camada, com os núcleos em várias alturas, dando a falsa impressão de ser duas ou mais camadas, tá? Ou seja, dando aquela falsa impressão de ser estratificado, mas ele não é. Mas devido a essa falsa impressão, ele recebeu uma classificação especial, como, por exemplo, o grupo dos pseudoestratificados. Quanto à morfologia, as células que compõem esses epitélios podem ser classificadas como pavimentosas, células achatadas, prismática, ou seja, as células alongadas, cúbica, as células com formato cúbico, e transição, ou seja, uma célula que não tem um formato definido, ela apresenta formato globoso. Vamos falar agora sobre tecido epitelial de revestimento. Lembrando que o tecido epitelial é dividido em revestimento e glandular. Então, vamos falar agora do revestimento e depois a gente passa para o glandular. O epitélio de revestimento é classificado em simples, estratificado e pseudoestratificado, como já vimos. O simples subdividido em pavimentoso, cúbico e prismático. E o estratificado em pavimentoso, cúbico, prismático e de transição. Nessa figura esquemática aqui, nós podemos observar vários exemplos de tecido epitelial de revestimento. Então, vamos analisar alguns exemplos que é nos colocado aqui. Então, que tecido epitelial é esse, gente? Vamos classificá-lo. Então, nós estamos falando de tecido epitelial de revestimento. Então, epitélio de revestimento. Qual seria o nome dele, então? Tecido epitelial de revestimento.
Vamos passar para as classificações. Eles são classificados quanto? Ao número de camada. Então, vamos ver quantas camadas de células esse tecido tem. Aqui em azul, eu tenho a lâmina basal, que é uma estrutura que vai unir o epitélio ao tecido conjuntivo adjacente a ele. Essa lâmina basal ela é formada por colágeno tipo 4 e glicoproteínas, como, por exemplo, a laminina e entactina. E lembre que os vasos sanguíneos passam por essa região fornecendo nutrientes para os tecidos. Voltando à classificação, então eu tenho quantas camadas de células aqui? Uma única camada de células, ó, uma única camada de células. Então, eu já classifiquei quanto é o número de camadas. E quanto ao formato, gente? Qual é o formato dessas células? Elas têm o formato achatado. Logo, qual é o nome desse tecido? Tecido epitelial de revestimento. O que mais? Simples pavimentoso ou pavimentoso simples. Simples, uma única camada, pavimentoso, células achatadas. Esse aqui, tecido epitelial de revestimento. Nós observamos a presença de apenas uma única camada, então simples. Qual é o formato dessas células? Elas apresentam formato cúbico. Logo, simples cúbico ou cúbico simples. Aqui, tecido epitelial de revestimento, simples, uma única camada, cilíndrico ou prismático ou colunar. Ou seja, eu tenho uma única camada e as células apresentam formato alongado. Aqui, gente, mais uma vez, sempre a gente começa por tecido epitelial de revestimento, uma vez que esses tecidos estão dentro da classificação de tecido de revestimento. Então, tecido epitelial de revestimento. Quanto ao número de camadas, como é que a gente classifica? Eu tenho várias camadas aqui, ó. Então, ele é estratificado. No estratificado, eu vou olhar para onde para classificar em relação ao formato das células? Para a última camada. Então, na última camada, eu observo células com formato achatado. Logo, eu tenho tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso. Só que o tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso ainda tem uma subclassificação. Ele é classificado em queratinizado e não queratinizado. Queratinizado quando ele apresenta uma camada de queratina, não queratinizado quando não apresenta essa camada de queratina. Nesse caso, esse aqui não apresenta a camada de queratina. A última camada de células é formada por células vivas, células viáveis. Esse aqui de baixo já vai apresentar a camada de queratina, essa estrutura que vocês observam aqui, ó, parecem umas escamas. Então, esse seria o tecido epitelial de revestimento, estratificado, várias camadas, pavimentoso, as células na última camada apresentam formato pavimentoso, queratinizado, porque apresenta uma camada de queratina. O não queratinizado eu encontro em epitélios úmidos, como, por exemplo, a cavidade oral, cavidade esofágica, mucosa vaginal, mucosa anal. Todas essas mucosas, esses epitélios, eles apresentam uma consistência úmida devido à presença de glândulas secretando substâncias nessas regiões, tá? E o queratinizado é encontrado em superfícies secas, como a epiderme. Então, a epiderme, tá? Ela é formada por esse epitélio de revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado. Aqui o de transição, aqui rapidinho. Estratificado, ó, cúbico, epitélio estratificado cúbico. Aqui estratificado cilíndrico. Aqui estratificado de transição. Olha aqui, as células da última camada não apresentam um formato definido. Ela tem um formato globoso. Onde eu encontro esse tipo de epitélio de revestimento? Revestido internamente a bexiga. A bexiga, quando ela está vazia, as células estão ali relaxadas. Logo, eu vou apresentar, as células vão apresentar esse formato globoso.
Quando a bexiga se enche, essas células são distendidas, ela vai apresentar um formato mais pavimentoso. Por isso, esse epitélio é chamado de transição. Tá? As células não apresentam um formato definido. Elas vão depender da condição do órgão ao qual esse epitélio está revestindo. Então, vamos falar sobre os tipos de classificação dos epitélios simples. Vamos falar sobre cada um deles. Mas agora eu acredito que já ficou mais fácil, porque vocês já entenderam a questão das classificações. Então, agora vai ser super tranquilo. Então, aqui, o epitélio de revestimento simples pavimentoso. O que seria o epitélio simples pavimentoso? É aquele formado por uma única camada de células, por isso chamada de simples. Pavimentoso por quê? Porque essa camada de células é formada por células achatadas, células pavimentosas. Onde eu vou encontrar esse tipo de epitélio? Eu vou encontrar revestindo os vasos sanguíneos, ou seja, exemplo, endotélios, e revestindo também grandes cavidades do corpo, como, por exemplo, os mesotélios. Então, são tecidos epiteliais simples pavimentoso. Aqui eu tenho uma figura esquemática mostrando um vaso sanguíneo, né? Uma veia. E aqui, mais escuro, vocês podem observar o núcleo das células do epitélio que reveste internamente esse vaso. Então, eu tenho uma única camada de células. Eu posso fazer uma aferência desse núcleo aqui, como se cada núcleo desse fosse uma célula. A gente não consegue observar com nitidez a delimitação da membrana plasmática, tá, gente? A gente vai ver mais os núcleos. Então, onde tem um núcleo desse aqui, eu tenho uma célula. Eles estão afastados aqui no corte. Por quê? Porque durante o processamento do corte, toda a preparação desse material, na hora dos cortes, os núcleos podem ou se afastar, ou em um determinado corte eu posso não cortar no núcleo, cortar numa região citosólica da célula, então eu não consigo observar o núcleo que estaria nessas regiões. Mas in situ, ou seja, no organismo vivo, eu tenho essas células bem unidas umas às outras. Então, uma camada de células, então, simples, pavimentoso. Aqui também, ó, nós podemos observar uma única camada de células revestindo externamente esse determinado órgão aqui. O epitélio de revestimento simples cúbico é aquele formado por uma única camada de células, sendo que essas células apresentam o formato cúbico. Exemplo, ductos coletores do rim, que são tubos por onde o rim ele vai liberar substâncias, certo? Olha aqui esses dois cortes histológicos. Então, aqui é um corte transversal em que eu posso observar uma única camada de células com formato cúbico. Aqui, uma outra figura esquemática mostrando também o epitélio cúbico simples, uma única camada de células. Essas células apresentam formato cúbico. Lembrem-se que o núcleo com formato esférico, ele me determina com que a célula assuma o formato cúbico. Então, qual é o nome do tecido que reveste os ductos coletores dos rins? Tecido epitelial de revestimento cúbico simples. Cúbico porque as células apresentam formato cúbico, simples porque é formado por uma única camada. Um outro exemplo onde a gente encontra esse tipo de epitélio é revestindo externamente o ovário, como vocês podem observar aqui, ó. Uma única camada de células, essas células apresentam formato cúbico, mais uma vez núcleo esférico aqui. Abaixo eu tenho tecido conjuntivo frouxo, e logo aqui passando abaixo das células, dessa camada de células, eu tenho a lâmina basal. O outro tipo de epitélio simples é o prismático, né? Epitélio de revestimento simples prismático, que é aquele formado por uma única camada de células
sendo que essas células apresentam formato alongado, ou seja, formato cilíndrico. Onde encontro exemplos de onde encontro epitélio simples prismático, revestindo o intestino delgado, certo? Então, lá no intestino delgado, eu encontro esse tipo de epitélio. E na porção apical, só para a gente voltar aqui a comentar, algo interessante, é que a porção apical dessas células apresenta as microvilosidades, uma vez que é lá no intestino delgado e que ocorre a absorção dos nutrientes. Mais uma vez aqui um exemplo do epitélio simples, prismático, tá? Uma camada de células. Essas células têm um formato alongado. Então, qual é o nome do tecido que reveste internamente o intestino delgado? Tecido epitelial de revestimento simples, o quê? Prismático, cilíndrico. Prismático, cilíndrico, colunar, qualquer um desses nomes vocês podem utilizar, tá? Eles são sinônimos, porque eu faço referência ao núcleo alongado. Mais uma vez aqui, tá? O epitélio simples, colunar ou prismático, revestindo internamente aqui a vesícula biliar. Então, dá para ver muito bem claro aqui uma única camada de células com as células em formato alongado. Vamos falar agora dos epitélios de revestimento estratificado, que é subdividido em pavimentoso, cúbico, prismático e, transição. O epitélio de revestimento estratificado pavimentoso, ele ainda subdivide-se em queratinizado e não queratinizado. Então, por que estratificado, gente? O que seria, em termos conceituais, o tecido epitelial estratificado pavimentoso? É aquele formado por mais de uma camada de células, por isso estratificado. Pavimentoso, porque a última camada de células apresenta formato achatado. O queratinizado é porque essa última camada de células apresenta que na porção mais superior nós temos uma camada espessa de queratina. E essa camada espessa de queratina nada mais é do que células mortas que tiveram o seu citosol invadido por filamentos de queratina, tá? Tornando essas células extremamente com o seu citosol queratinizado. Exemplo de onde eu encontro esse tipo de epitélio na epiderme da pele, que é uma superfície seca. Então, aqui, ó, podemos observar esse tipo de epitélio. Ele vai dessa porção aqui, ó, mais basal, até a porção final da camada de queratina. Então, tudo isso daqui corresponde ao epitélio. Essa porção daqui até essa porção basal, nós temos as células viáveis, células vivas. Daqui para cá eu tenho a porção de células queratinizadas, células mortas que tiveram o citosol invadido por filamentos de queratina. Mais uma vez, aqui mostrando a epiderme da pele, evidenciando aqui, ó, a camada espessa de queratina. E o epitélio de revestimento estratificado pavimentoso não queratinizado é aquele que não apresenta camada de queratina na sua porção mais superficial, né? Ou seja, não tem camada de queratina. E é encontrado em epitélios úmidos, como, por exemplo, no esôfago, na cavidade oral, cavidade vaginal e anal. E eles são úmidos devido à presença de secreções glandulares nessas regiões. Então, aqui, ó, nós podemos observar que o epitélio ele vai desde essa porção aqui até a porção superior. Então, na última camada, eu consigo observar células viáveis. Por que estratificado? Porque tenho mais de uma camada. Pavimentoso, porque a última camada, que é a camada mais superficial, apresenta-se com formato
pavimentoso, achatado. Aqui mais um exemplo de onde a gente encontra esse tipo de epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, a face interna dos lábios. A face externa dos lábios, ela é uma superfície seca, um epitélio seco. Mas se a gente passar a língua na porção interna dos lábios, nós vamos observar que essa região, né, que esse tecido, ele é úmido, uma vez que ele é revestido por epitélio não queratinizado. Vocês podem fazer esse experimento aí. Passa a língua na porção interna dos lábios. Vejam se é seca ou se é úmida. É úmida. E o epitélio de revestimento estratificado cúbico é aquele formado por mais de uma camada, sendo que a camada mais superficial apresenta formato cúbico. Exemplo de onde eu encontro esse tipo de tecido: nos ductos excretores maiores de glândulas exócrinas, como, por exemplo, aqui, a glândula sudorípara. Então, os ductos por onde a secreção produzida por essas glândulas é liberado, esse ducto é revestido por esse tipo de epitélio. Olha aqui no corte histológico. Nós temos mais de uma camada de células. Observe que o ducto é um tubo. Mais de uma camada de células, com a última camada apresentando o quê? Formato cúbico. Logo, o nome desse epitélio é tecido epitelial de revestimento estratificado cúbico. E o epitélio de revestimento estratificado prismático, também conhecido como colunar ou cilíndrico, ele é um epitélio raro, tá? E ele é formado também por mais de uma camada, por isso é chamado de estratificado, sendo que a última camada apresenta o formato cilíndrico ou prismático, como nós podemos observar aqui, ó. Mais de uma camada de células. Aqui a gente consegue observar em torno de umas 3 camadas. 1, 2, 3. Então, estratificado. A última camada apresenta formato cilíndrico, ou seja, as células são alongadas. Logo, estratificado, prismático, cilíndrico ou colunar. Exemplo de onde eu encontro na conjuntiva ocular, tá? Conjuntiva ocular, e nos grandes ductos excretores de glândulas salivares, como, por exemplo, aqui a glândula submandibular, é uma glândula salivar. E o epitélio de revestimento estratificado de transição, estratificado porque esse epitélio apresenta mais de uma camada, de transição porque as células da última camada apresentam formato globoso, ou seja, um formato não definido. Onde eu encontro esse tipo de epitélio? Revestindo a bexiga. Como vocês podem observar aqui, ó, mais de uma camada de células, com a última camada apresentando o formato globoso. Por fim, nós temos o outro tipo de classificação do epitélio de revestimento, que é o pseudoestratificado, que é o falso estratificado, né? E nós sabemos que, na verdade, é formado por uma única camada de células. Só que essas células, elas apresentam o núcleo disposto, ou seja, organizado em várias alturas. Tem núcleo aqui para baixo, tem um núcleo mais apical, um núcleo mais basal. Essa organização desigual dos núcleos dá a falsa impressão de que esse epitélio é um epitélio estratificado. Por isso ele é classificado como pseudoestratificado. Exemplo de onde eu encontro esse tipo de epitélio? Na traqueia, tá? Então, qual é o nome do epitélio que reveste a traqueia? É um nome longo devido a algumas características que estão associadas, vinculadas a ele. Qual é o epitélio? Tecido epitelial de revestimento estratificado, porque tem mais de uma camada. Desculpa, gente. Pseudoestratificado, tá? Tecido epitelial de revestimento pseudo. Estamos falando de pseudoestratificado. Pseudoestratificado. Qual é o formato das células? As células têm o formato cilíndrico. Logo, cilíndrico, ciliado, porque apresenta cílios, que são aqueles prolongamentos
da porção apical da célula, então ciliado, com células caliciformes, porque ao longo desse tecido, entre as células, há a presença de glândulas unicelulares, chamadas de células caliciformes, que vão liberar secreções importantes nesse epitélio. Então, tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Mais uma vez aqui um corte da traqueia mostrando esse epitélio, ó, com os núcleos em várias alturas, sendo que o núcleo apresenta o formato aqui alongado, logo a célula apresenta o formato alongado. Então, pseudoestratificado, cilíndrica, ciliada, com células caliciformes. Aqui vocês podem ver ó, os cílios, essas porções mais clarinhas são os prolongamentos ciliares. Fechando a parte de tecido epitelial de revestimento, vamos falar agora sobre epitélios glandulares. Então, o tecido epitelial glandular é formado por células especializadas, tá, em sintetizar, armazenar e liberar substâncias. Okay? O tecido epitelial de revestimento ele é caracterizado para revestir. O epitélio glandular para secretar substâncias. Por isso que ele é formado por células especiais, especializadas para esse fim. O epitélio glandular é subdividido em glândula exócrina e glândulas endócrinas. Exemplos de glândulas exócrinas, temos várias. Quando você está muito triste, o que acontece? Você se emociona e chora. A lágrima é produzida por glândulas lacrimais, que são glândulas exócrinas. Então, quem é a secreção da glândula lacrimal? A lágrima. Outro exemplo, glândulas sudoríparas. Quando você corre lá, tá treinando, né, querendo perder calorias, a gente começa a suar, né? A tendência do nosso corpo é tentar resfriá-lo para manter a temperatura harmônica a 36,5, 37 graus. Então, você começa a suar. Esse suor, essa secreção está sendo liberada por um tipo de glândula. Que glândula? Uma glândula exócrina. Que glândula é essa? Glândulas sudoríparas. Outro exemplo, glândulas salivares. Digamos que você está diante de um prato que é o seu preferido. E ali você vai começar a degustar aquele prato maravilhoso, aquele estrogonofe lá de camarão rosa. E nesse momento você começa a salivar, ou seja, você está secretando ali, liberando essa secreção, esse material de secreção, na cavidade bucal. Quem é que está secretando essa secreção? São glândulas exócrinas. Que glândulas são essas? Glândulas salivares. Certo? Deu para entender aí? Glândula exócrina. Já as glândulas endócrinas são glândulas que vão liberar seu produto de secreção no interior, né, de vasos sanguíneos. As glândulas exócrinas liberam seu produto de secreção fora dos vasos sanguíneos, ou seja, em cavidades, como a glândula salivar que libera na cavidade oral, ou em superfícies, como, por exemplo, a glândula lacrimal que libera na superfície epidérmica e a glândula sudorípara que libera na superfície epidérmica. Exemplos de glândula endócrina, nós temos a porção endócrina do pâncreas, né? Porção endócrina da tireoide, nós temos também vários exemplos aí. O epitélio glandular, como nós já conversamos, é formado por células especializadas em síntese, armazenamento e secreção de substâncias. Esse tipo de epitélio é classificado em glândulas unicelulares e glândulas multicelulares. O que são glândulas unicelulares? São glândulas formadas por uma única célula isolada. Como exemplo, as células caliciformes, presentes lá no epitélio de revestimento traqueal. E as glândulas multicelulares são glândulas formadas por várias células, né? Por um aglomerado de células envolvidos por tecido conjuntivo, por uma cápsula de tecido conjuntivo. Com relação à histogênese,
ou seja, com relação à origem dessas glândulas, lá no epitélio de revestimento, no processo geral, em termos de histogênese de tecido epitelial, a gente viu lá que é originária a partir de ectoderma, mesoderma e endoderma. Falando aqui de epitélio glandular, de onde esse epitélio, essas glândulas são originadas, gente? Vamos observar aqui esse esqueminha. As glândulas são provenientes a partir do epitélio de revestimento. Nós temos o epitélio. Esse epitélio, ele vai começar, as células que compõem esse epitélio vão começar a proliferar. Uma célula vai dar origem a outra, que vai dar origem a outra, ou seja, aumentar a população de células. Aqui abaixo nós temos tecido conjuntivo. Então, essas células vão começar a proliferar, como a gente pode observar aqui, e vão começar a invadir o tecido conjuntivo. Se essas células que estão dando origem à glândula continuarem ligadas, conectadas ao epitélio de origem, essa glândula será denominada de glândula exócrina. Se a glândula, a porção glandular, glândula que está se formando, perder a conexão com o epitélio de origem, nós vamos dar origem às glândulas endócrinas. Então, glândula exócrina, a glândula continua mantendo contato com o epitélio de origem por meio dessa estrutura chamada de ducto, é um tubo por onde a porção secretora da glândula, representada aqui em vermelho, essas células são células secretoras que vão liberar substâncias a serem secretadas por elas na região chamada de lume, né, na cavidade aqui, e essas substâncias serão eliminadas por meio desse canal chamado de ducto. A glândula endócrina não tem ducto, por onde ela vai liberar o seu produto de secreção por meio de exocitose basal, uma vez que elas entram em contato direto com vasos sanguíneos aqui. Vamos falar agora sobre as glândulas exócrinas. Aqui nós temos algumas considerações importantes. É bem simples a porção de glândula, de epitélio glandular, tá? Tanto a glândula exócrina quanto a glândula endócrina. As glândulas exócrinas, elas mantêm a conexão com o epitélio de origem. Como nós podemos observar aqui, ó. Elas mantêm conexão com o epitélio que deu origem a ela. Outra característica, ductos tubulares eliminam a secreção na superfície do corpo em cavidades. Mais uma vez, ó, ductos tubulares vão eliminar o produto de secreção para uma cavidade ou para uma superfície. Elas podem ser classificadas quanto à natureza da secreção, ou seja, o produto de secreção pode apresentar diferentes naturezas químicas, eles podem ser do tipo proteico, lipídico, uma associação de proteína com carboidrato, com lipídio, modo de secreção e número de células, né? Glândula endócrina, glândulas unicelulares, glândulas multicelulares. E a glândula exócrina pode ser dividida em porção secretora e na porção ductal, ou seja, a porção secretora é responsável por secretar as substâncias, produzir e secretar. E o ducto é a porção da glândula responsável por eliminar, conduzir esse produto de secreção até o seu alvo. O sistema de ductos pode ser ramificado, classificado como ramificado, correspondendo às glândulas compostas, ou o ducto pode ser não ramificado, ou seja, representando as glândulas simples. Então, se eu tenho um ducto que não se ramifica, ele é único, eu chamo de glândula simples. Se eu tenho um ducto que se ramifica, eu chamo a glândula de glândula composta. A porção secretora pode ser do tipo tubulosa ou acinosa, ou seja, a porção secretora pode apresentar um formato alongado, semelhante a um tubo, logo vou chamar de tubulosa, ou ela pode apresentar um formato esférico, representando a forma acinosa. Sendo que essas estruturas, essas formas da porção secretora podem ser
enovelados, podem ser classificadas como enoveladas. Digamos que a porção tubulosa se enovela, se enrola, vou chamar de tubulosa. Ou se ela se ramifica, eu vou chamar de ramificada, tá? Então, o sistema de ducto, ele pode ser classificado como ramificado, se ele se ramificar, caracterizando a glândula composta, ou não ramificado, se ele for único, caracterizando a glândula simples. A porção secretora pode ser do tipo tubulosa, se essa porção apresentar uma estrutura alongada em forma de tubo, ou acinosa, se apresentar um formato esférico, sendo que elas podem ser do tipo enovelados, se enrolarem, e ramificados, se ramificarem. Quanto à forma de secreção, ou seja, quanto à forma como essas glândulas irão secretar as suas substâncias de secreção. As glândulas podem ser do tipo merócrina, apócrina e holócrina. Vamos ver aqui no exemplo que fica mais fácil para vocês entenderem. As glândulas que secretam as suas substâncias de secreção por um modelo holócrino, ou seja, as glândulas holócrinas, as células, elas vão liberar o seu produto de secreção juntamente com elas. Ou seja, a cada secreção, a célula irá se destacar da sua lâmina basal e vai liberar o produto de secreção representado por esses pontinhos aqui, junto com a célula, ou seja, a célula morre, as glândulas holócrinas. A cada processo de secreção ocorre morte celular dessas células secretoras. Exemplo, onde a gente encontra glândulas holócrinas. Glândulas sebáceas secretam as suas substâncias por este formato, por este modelo de secreção. A merócrina, a glândula irá secretar os seus produtos de secreção sem perda de material celular, ou seja, por meio de exocitose. Olha aqui as células secretoras. Os pontinhos são produtos de secreção que estão sendo liberados no lúmen da glândula, e eles estão sendo liberados por meio de exocitose. Ou seja, não está havendo aqui o quê? Perda de material celular, tá? Então, aqui a célula ocorre perda total de material celular. A célula morre a cada liberação de produto secretório. Aqui, a célula libera apenas o produto de secreção sem perda de material celular, na merócrina, ou seja, por meio de exocitose, e na apócrina, a célula libera produto de secreção com parte da porção apical dessas células, como a gente pode observar bem aqui, ó. A célula forma brotos na sua porção apical, liberando a secreção juntamente com parte de material celular. Com relação aos tipos de glândulas exócrinas, elas podem ser classificadas. Aqui não é tão complicado, tá? Basta vocês lembrarem das classificações com relação ao ducto, tá? Que pode ser, a glândula pode ser classificada em composta ou simples, dependendo do tipo de ducto. Se for ramificado, eu chamo de composta. Se for único, eu chamo de simples. Se o formato da porção secretora for tubular, eu chamo de tubulosa. Se o formato for esférico, eu chamo de acinosa. Então, a glândula tubulosa simples é aquela que apresenta a porção secretora, como vocês podem observar aqui em verde. Essa é a porção secretora em formato de tubo, por isso tubulosa. Simples porque o ducto por onde ela vai liberar o seu produto de secreção não é ramificado, ele é único, por isso tubulosa simples. A tubulosa enovelada simples, tubulosa porque a porção secretora apresenta o formato de tubo, que se enovela, simples porque o ducto ele é único, ele não se ramifica. Tubulosa ramificada simples, por quê? Porque eu tenho um único ducto, por isso simples. Tubulosa ramificada, porque a porção
secretora apresenta o formato de tubo que está se ramificando. Olha, se ramifica, não tem um único tubo como eu tinha aqui, na tubulosa simples. A acinosa simples, eu tenho a porção secretora em formato de ácido, ou seja, esférico, simples porque eu tenho um único ducto. A acinosa ramificada simples, por quê? Porque eu tenho a porção secretora com formato esférico, ou seja, formato de ácido, e a porção de tubo, ou seja, a porção ductal, tem um formato único, tenho a classificação em termos de formato único, logo, simples. A acinosa ramificada, porque esses ácidos eles estão se ramificando. A acinosa ramificada composta, por quê? Porque eu tenho um ducto aqui, ó, ele já está se ramificando. Por isso eu chamo de composta. A acinosa ramificada, porque a porção secretora representada em verde tem um formato de ácidos, ou seja, esféricos, que estão se ramificando. E a tubuloacinosa composta, por quê? Porque eu tenho um ducto que não é único, ele é ramificado, por isso eu chamo de composto. Tubuloacinosa, porque eu tenho a porção secretora apresentando tanto um formato de tubo quanto de ácido. Entrando agora na parte de glândula endócrina, as considerações gerais importantes são que esse tipo de glândula não mantém conexão com o epitélio de origem. Enquanto na glândula exócrina eu tinha a porção secretora e o ducto conectando a porção secretora com o epitélio que deu origem a ela. Logo, a secreção se dá por meio desse ducto, em cavidades ou superfície. Na glândula endócrina, o epitélio de origem perde contato com a glândula, ou seja, a glândula não tem nenhuma conexão com o epitélio que deu origem a ela. E por onde essa glândula vai liberar os seus produtos de secreção? Por meio de secreção dessas substâncias na corrente sanguínea por meio de difusão, ou seja, por meio de difusão basal, né? Exocitose basal. Ou seja, os vasos sanguíneos, eles se enrolam, se entremeiam ao redor dessas células que compõem essa glândula. Então, não mantém conexão com o epitélio de origem, não possui ductos, como as glândulas exócrinas, não precisa de ducto, por quê? Porque tem os vasos sanguíneos, onde esse material vai ser liberado. E os produtos de secreção, também chamados de hormônios, são lançados na corrente sanguínea, por exocitose basal. A glândula endócrina é dividida em cordonal, pode ser classificada em cordonal e em folicular. A cordonal, as células que compõem a glândula vão se organizar linearmente como cordões, como vocês podem observar aqui em verde, ó. Ela se organiza de forma linear. Em vermelho, nós temos, esquematicamente, os vasos sanguíneos, onde o produto de secreção será liberado, capilares sanguíneos. Então, elas têm o formato de cordões entremeados por vasos sanguíneos. A glândula do tipo endócrina folicular, ela vai apresentar formato de folículo, ou seja, estruturas vesiculares, ou seja, bolsinhas, onde o produto de secreção vai ser armazenado no interior dela. Então, aqui eu tenho, ó, folículos, também conhecidos como vesículas, ó, aqui no corte histológico. E aqui no interior nós teremos o armazenamento do material dos produtos de secreção. E quando necessário, essas células irão liberar esse produto de secreção na corrente sanguínea para que esses produtos de secreção cheguem no seu alvo final, né? Nas suas células-alvo. Bem, gente, chegamos ao fim da nossa aula. Obrigada. Espero que vocês tenham entendido. Nós iremos tirar dúvida na nossa transmissão ao vivo, certo? Obrigada e boa tarde.